Okay, I'm gonna do it in English. I thought it was gonna be easier for Pareceu-me que seria mais fácil para os que me ouvem. De modo que, primeiramente, muito feliz em estar aqui, a primeira vez que visito Brasília, e acredito que este tipo de intercâmbio de experiência, informações entre os países da região e o que tem feito é imperativo, a meu ver. Deveríamos promover essa troca de informações com mais frequência. Tenho certeza que o Banco Mundial, via PMR, respaldará trocas, intercâmbios regionais em maior ou com maior frequência. Será muito útil para nós, é sempre útil estar aqui fisicamente presentes para aprendermos mais da experiência brasileira. O que lhes apresentarei, e espero fazê-lo rapidamente, é o seguinte. O modelo selecionado pelo Chile em termos de precificação de carbono, as principais características e possíveis desdobramentos futuros para a precificação do carbono. Ouvirão que esta abordagem chilena é bem diferente da de British Columbia, que é bastante neutra em termos de receita. A nossa não é neutra em termos de receita. Bem como o processo de consulta pública na British Columbia foram amplos, nós não. Fizemos mais sem consulta pública, mas sim via legislação de maior alcance. Agora estamos discutindo como implementar a legislação. Enfim, é o dilema do ovo, se o ovo ou a galinha primeiro. Enfim, cabe aos senhores julgar. Com relação ao imposto governamental, ou melhor, o imposto sobre o carbono, o imposto foi aprovado pelo Congresso em setembro de 2014. Se não me engano, foram 5 meses a fio de discussão e trâmites no Congresso, não menos. Então, todas as tratativas se fizeram no Congresso via parlamento. O imposto do governo, o imposto sobre o carbono, foi parte de uma legislação maior com vistas à reforma tributária destinada a elevar as receitas em cerca de 8 milhões e 200, ou melhor, 8.200, corrijo o palestrante, 8.200 milhões de dólares. 3% do PIB, parte do programa de governo da plataforma de eleição da presidente Bachelet em seu segundo mandato, e toda a reforma tributária tinha por objetivo levar a cabo a grande reforma educacional no Chile, que ainda está em vias de desdobramento. A intenção da reforma tributária, portanto, tem por fim o último financiamento à educação. Agora, o que eu gosto nessa lei é que ela também contém os chamados impostos verdes, ou seja, não apenas óxido ou dióxido de carbono, CO2, mas também outros impostos verdes. Trata-se de um imposto sobre as emissões e também um imposto que incide sobre diferentes tecnologias. O que me disseram em Santiago é que no Chile não é possível regular um setor específico. Por exemplo, é possível dizer que, ou não se pode dizer que o setor de transporte vai reduzir X% de emissões, ou que o setor de eletricidade vai reduzir Y%. Não, o que se pode sim fazer no Chile é regular as emissões e também as tecnologias subjacentes ou por trás das emissões. No caso dos impostos, há 2 tipos de impostos. Um sobre fontes fixas, a saber, caldeiras e turbinas, principalmente, e outro imposto que incide sobre fontes móveis. No caso das fontes fixas, há um limiar estabelecido, ou seja, o imposto incidirá ou afetará algumas usinas hidrelétricas de geração de eletricidade de 250 ou acima, 250 megawatts. Quando falamos em geração térmica, queremos dizer não só eletricidade, mas também, por extensão, energia para outros fins, por exemplo, para atividades industriais. Com relação, portanto, ao CO2, ou emissões de CO2 de fontes fixas, é essa fórmula e o imposto. Uma quantidade fixa, 5, ou melhor, 50 por toneladas, em dólares, não peso.
Não há mais detalhes ou pormenores sobre o imposto, apenas um número pré-fixado e as fontes sobre as quais incide. Com relação aos poluentes locais, essa é uma questão importante. Por exemplo, matéria particulada, NOx, SO2, o mesmo tipo de tecnologias e instalações. Não sei como dizer isso em inglês, eu diria instalações fabris, por assim dizer. O que é interessante aqui é que, quanto às fontes móveis, são aquelas que indiretamente afetam a emissão de NOx. No exemplo da British Columbia, a geração de energia de fontes não convencionais explodiu, aumentou muito, sobretudo a partir da biomassa. Houve algumas discussões porque no projeto ou na minuta de texto que foi encaminhado ao Congresso, a geração por biomassa estava incluída na minuta, no texto inicial. Porém, depois de algumas discussões, as empresas que utilizam esse tipo de tecnologia se queixaram e esse item foi retirado. Por isso, o ciclo de CO2, ou do dióxido de carbono, ou por causa do ciclo de dióxido de carbono. Outro número de interesse aqui é que o imposto passará a vigorar daqui a um mês, janeiro de 2017, 1º de janeiro do ano que vem. Ou seja, foi uma implementação bastante rápida, não tão rápida quanto em British Columbia, mas bastante rápida. Aprovado em 2014, já em 2015 o Ministério do Meio Ambiente, depois a Superintendência Pertinente do Meio Ambiente, continuaram a trabalhar com afinco para implementar todos os protocolos pertinentes e a legislação necessária para operacionalizar o imposto. Receita fiscal, aqui do Ministério da Fazenda, fontes fixas apenas. Deverá haver uma elevação de 143 milhões de dólares até 2018, de modo que a implementação, a introdução do imposto começa já em janeiro de 2017 e as empresas ou as instalações, por assim dizer, como as chamamos em espanhol, estabelecimentos, por assim dizer, não seriam os mesmos que instalações. Eu não sou advogado por formação, mas o que isso quer dizer é que as instalações deverão começar a pagar o imposto a partir de 2018. O ano que vem a empresa precisará medir ou estimar as suas emissões e então, no ano subsequente, passar a recolher os impostos respectivos no ano seguinte. Uma vez que o imposto afeta, sobretudo, a geração de eletricidade, praticamente 85% desse número aqui, dos 143 milhões de dólares, provém do imposto sobre CO2 e não sobre o imposto, e não do imposto sobre poluidores locais. Com relação aos co-benefícios que cabe destacar, primeiramente na área de saúde, ou por causa dos poluidores locais, principalmente, outro co-benefício é um sinal de preço a partir do imposto. Se viram um número mais cedo, enfim, aquele número de $5 é bastante baixo em comparação a outros impostos de outros países, mas já é um sinal via preço, um sinal de que o país deseja se encaminhar para uma política de limitação do carbono no futuro. E devo dizer que não se trata de uma política de limitação do carbono per se, propriamente dita, mas se encaminha a sê-lo, ou seja, tende a sê-lo no futuro, e é pelo menos essa expectativa que temos com o projeto PMR chileno. Outro co-benefício é que precisamos implementar toda uma nova infraestrutura institucional a fim de fazer o MRV, ou seja, medir, relatar e verificar as emissões, MRV. Temos um sistema, enfim, que as empresas precisam, ou pelo qual elas precisam informar e relatar cerca de 120 indicadores refletindo emissões de diferentes fontes de poluição para a água e para o ar. Porém, esse sistema não é o suficiente para o imposto sobre o carbono. Logo, agora estamos aprimorando o sistema com relação às melhores práticas. Como disse, vamos, portanto, instalar toda uma nova infraestrutura institucional no Chile para, com efeito, implementar as coisas da forma certa.
Então, o que fizemos com o projeto e o programa de trabalho técnico do PMR foi, primeiramente, um levantamento. Eu sou muito míope, não consigo enxergar daqui, mas o fato é que é até interessante e curioso, porque, como eu disse, o imposto passou por toda essa reforma tributária mais ampla, que incluiu um componente de impostos verdes. Depois disso feito, no entanto, precisávamos saber o número de instalações ou estabelecimentos que, em potencial, seriam sujeitos à regulação via imposto. Sabíamos precisamente quais eram os estabelecimentos ou instalações do setor elétrico, porque não representam mais de 40, 50 empresas, se tanto. No entanto, as outras instalações que utilizam energia para fins de processos industriais, essas não sabíamos ao certo. Logo fizemos esse levantamento, que se mostrou muito útil durante o PMR. E os principais achados são cerca de 80 instalações seriam afetadas pelo imposto. Isso representa cerca de 40% do total de emissões de CO2 no Chile. Quando eu digo 80 instalações, diria que cerca de 60% dessas 80 seriam do setor de geração de eletricidade e as demais de outras grandes indústrias. Quando eu digo grandes indústrias de grande porte, incluo a indústria do cimento e de mineração. Esta última é inclusive maior no Chile e representa uma grande parcela das emissões chilenas. Porém não estão incluídas ainda. Esses são setores e tecnologias provenientes destes dois setores não estão incluídas, inclusive tecnologia de calefação em caldeiras e fusão. Tecnologias hoje não incluídas, porém que deverão ser objeto de pesquisa suplementar para inclusão no futuro. O levantamento nos remeteu ao número de cerca de 106 instalações em potencial a serem reguladas no futuro. Esse é o número a que chegamos em decorrência da análise do levantamento. Algumas empresas se mostraram chocadas porque o imposto passaria a incidir sobre elas, por exemplo, indústrias da pesca ou até mesmo indústrias alimentícias, que passaram a se queixar. Inclusive na imprensa houve grande visibilidade há uns 2, 3 dias, houve uma manchete noticiando uma queixa por parte da Associação de Proteção à Indústria Alimentícia que se queixava do imposto sobre o carbono. É engraçado isso, porque já faz cerca de 1 ano e meio, 2 anos, desde que o imposto sobre o carbono foi sancionado, aprovado e lançado pelo governo. Rapidamente, portanto, em termos de onde nos encontramos agora sobre o imposto sobre o carbono, eu diria que a lei regulamentar, ou seja, a lei infranacional regulamentar está em tramitação no Congresso, prestes a ser aprovada. É um documento muito simples e nos apresenta os principais fatos referentes à implementação dos impostos verdes. Como eu disse, o Ministério do Meio Ambiente e a Superintendência do Meio Ambiente, em articulação com o Ministério da Fazenda, naturalmente também conosco, o Ministério da Energia, são os entes responsáveis por força de lei e estão elaborando o protocolo ou os protocolos PMR cabíveis. Era tarefa bastante fácil, uma vez que o imposto afeta sobretudo o setor de eletricidade. Esse setor precisa passar a cumprir os termos da regulação introduzida em 2014, se não me engano. E os atores precisam tratar da questão de poluições por poluidores locais e também apresentar relatórios sobre emissões de CO2. Também precisam implementar os dispositivos SAMs. Todos sabem o que é dizer SAMs? Sistemas de monitoramento contínuo de emissões, sistemas de monitoramento contínuo de emissões nas tubulações fabris, de modo que entendemos que era uma tarefa de fácil medição no início. No entanto, o Ministério do Meio Ambiente se encontrou com surpresas. Encontrou uma surpresa. O Ministério do Meio Ambiente foi surpreendido
uma vez que nem sempre quando se tem um dispositivo de medição contínua, ou monitoramento contínuo das emissões, pode-se obter uma medição exata que se pretende medir. Em alguns casos é preciso estimar por aproximação. Então, trabalha-se com uma combinação de dispositivos SEMS, mais estimativas aproximadas, e as empresas precisam escolher qual usar. Claro, se temos medições diretas, então, nesse caso, em alguns casos é possível trabalhar da forma mais precisa e exata possível com as medições. Em outros casos, não é possível. No entanto, quando se estima, a tendência é sobreestimar. Então, nesse caso, eles acabarão pagando mais pelo imposto. Temos também um cadastro, não de emissões, mas de instalações que precisarão implementar o imposto sobre o carbono. Há uma lista que elenca uma série de empresas e instalações dentro dessas empresas que deverão cumprir com o novo imposto. Nos termos do PMR, e a propósito, esqueci de mencionar mais cedo que o Ministério da Energia é o ponto focal do nosso projeto PMR no Chile, de modo que quando concebemos ou desenhamos o projeto PMR e o apresentamos para aprovação pela Assembleia chilena, o imposto governamental não constava do texto. Então, estávamos bem avançados na nossa trajetória para SCE, decisões políticas, depois entrou o imposto sobre o carbono e passou a vigir. Então, entendemos que tínhamos de parar e corrigir o projeto, emendá-lo para refletir o novo imposto, introduzi-lo e procurar respaldar ou corroborar a implementação do imposto. E é o que estamos fazendo, com base nos seguintes termos. Com relação ao imposto sobre o carbono, temos fortalecido o sistema de relatórios que temos hoje. É o que chamamos de MRV 2.0, como que versão mais avançada, 2.0. Passamos do RED-C, não sei a tradução em inglês, mas enfim, é um sistema em que a empresa precisa informar, relatar a cada ano. Então passamos desse sistema mais primário para uma versão tipo 2.0, como a chamamos. E esse novo sistema mais ampliado nos ajudará a acompanhar mais de perto a evolução do imposto sobre carbono em termos das respectivas medições, etc. De modo que, a título de síntese, destaco que, com relação às principais mensagens ou recados para o país, enfim, temos aqui um primeiro passo minúsculo com relação à precificação do carbono, é verdade, mas ainda assim um passo que já está definitivamente na pauta de trabalho, na agenda, e como eu já disse, alguns setores, inclusive, já estão se queixando do imposto. Ou seja, é o primeiro passo na meta maior que temos e a que nos propomos de procurar internalizar as externalidades negativas, neste caso do setor energético, que é a meta última por trás da precificação do carbono. Como eu disse mais cedo, é um sinal de preço, via preço, sim, mas ao mesmo tempo é muito positivo com relação a toda a nova infraestrutura institucional. E é um resultado do qual não nos arrependemos. Se o país decidisse trabalhar com instrumentos diferentes, tais como, por exemplo, ETS ou SCE, teríamos toda essa infraestrutura que seria útil para muitos fins. E com relação a esses pontos aqui, se conseguirmos construir toda essa infraestrutura, também estaremos em condições de pensar em implementar um SCE e teremos também todos os arranjos institucionais devidamente instalados. Nem teremos de esperar para a decisão ser tomada. Estamos trabalhando com esse novo sistema MRV para o imposto do carbono e, desde o início, compatível com um futuro SCE. Essa é a meta. E o imposto sobre o carbono não inclui qualquer instrumento que venha a facilitar ou viabilizar o cumprimento do imposto sobre o carbono, tais como um sistema de compensação. Tivemos algumas queixas, não muitas, mas algumas queixas do setor privado perguntando por que é que vocês estão definindo um imposto sobre o carbono sem qualquer instrumento auxiliar que pudesse nos ajudar
a fomentar maior conformidade. Se usarmos os instrumentos de compensação, era o argumento, na verdade estaríamos atuando de modo mais amistoso ou amigável ao meio ambiente, porque estaríamos reduzindo as emissões, porque só pagando imposto não se reduz nada do ponto de vista ambiental ou das emissões. Na verdade, será mais barato pagar os impostos, mas não haverá nenhum benefício do ponto de vista da agenda ambiental, não será melhor para o ambiente, mas o meio ambiente. Mas o fato é que o imposto foi definido conforme descrevi. Além disso, também nos termos do PMR, fora dar apoio ao imposto sobre o carbono, também procuramos olhar um pouco para o futuro para fortalecer a prática regulatória e também nos encaminharmos para uma abordagem mais ampla, mais abrangente e talvez também mais complexa em termos de instrumentos a serem adotados no futuro. Só tenho mais dois slides. Primeiro, sobre as perspectivas ou panorama futuro para a precificação do carbono no Chile. Isso, naturalmente, devido ao papel do PMR, graças ao qual conseguimos hoje pensar sobre os próximos passos à frente em termos da precificação do carbono no Chile. Isso dito, o que temos feito hoje é estudar as alternativas. No contexto do imposto sobre o carbono, temos examinado a possibilidade de aumentar o valor, elevar o valor, talvez de modo estável, contínuo, ou talvez dizendo vamos aumentar para 10, ou vamos aumentar para 15, ou talvez 20, nem sei se 20 seria viável, ou 25, 30, como no caso de British Columbia. No entanto, a ideia que temos hoje é apresentar à mesa essa proposta, ou seja, elevar o valor. A segunda coisa que temos explorado aqui é ampliar a cobertura de modo a incluir outros setores, tais como o setor de mineração e outros setores relevantes em termos de nível de emissões. E estas propostas virão naturalmente com um mapa, uma trajetória para fins de tomada de decisão. Não se foi tomada qualquer decisão em termos de estudar tal assunto e tomar a decisão. Isso ainda está por ser feito, ou seja, a tomada de decisão que vem junto com as escolhas. Em termos de outros instrumentos, naturalmente os instrumentos de compensação estão abertos para exame, em combinação com o imposto sobre o carbono, ou talvez faremos uma transição, se fizermos uma transição para um SCE, para o setor de energia, naturalmente, ainda teremos aqui essa alternativa de um projeto, programa SCE em caráter piloto. Não sei, mas com o PMR já estamos aqui em meio a um estudo que tem por objetivo entender o impacto do CVM no Chile, não só no setor de energia, mas também em outros setores, a fim de tentar ver o status atual de diferentes projetos, a opinião, o parecer dos diferentes proponentes e encontrar uma via futura, um caminho prospectivo, por assim dizer, com esses projetos ou certificados que ainda possam ser utilizados. Talvez isso não seja de tanto interesse aqui. Talvez sim. Enfim, são esses os principais pontos, ou seja, olhar para o futuro com relação ao panorama para o imposto do carbono e também para ver se é viável no Chile um programa SCE. Temos muitas informações hoje à mesa, já, de modo que para nós não convém fazer mais estudos teóricos sobre imposto sobre carbono, ou exercício de modelagem, ou SCE. Já sabemos muita coisa sobre o SCE e também temos um minuto de proposta para o Chile, elaborada há 3 anos. E agora estamos trabalhando e queremos receber propostas muito concretas, com nomes, números, fatos, etc., e muito conteúdo. Porque se tivermos a infraestrutura institucional presente no Chile para fazer um SCE, queremos saber quem é quem estará encarregado de que, responsável por quê, será que o governo deveria continuar desempenhando um papel-chave, ou será que esse papel deve ser desempenhado por um terceiro ator? Talvez um ator do setor privado, uma empresa do setor privado que venha nos ajudar a implementar tudo isso. Enfim, esse tipo de linha de pensamento está incluída já no PMR, a título de reflexão. Como já disse, com relação ao imposto sobre o carbono, esqueci de mencionar mais cedo essas medidas tais como MDC, ou como reduzir o impacto se elevarmos o valor. Então, quais tipos de medidas seriam viáveis ou aplicáveis no Chile para reduzirmos o impacto, por exemplo? Acho que era isso que eu tinha a lhes dizer. Obrigado.